Estamos começando mais uma edição da Resenha Econômica, realizada por nós, bolsistas do Programa de Educação Tutorial do curso de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou a Laís e quem está me acompanhando hoje é a Gisele. Oi, gente, sejam bem-vindos ao Resenha Econômica. E aí, como a gente explicou no último programa, para quem não ouviu, o nosso podcast, ele está disponível aqui no feed do Spotify. Nesse período de isolamento, por conta da pandemia, do Covid-19, a gente adotou um cronograma especial para continuar trazendo novas discussões e debates atualizados para você, nosso ouvinte, para que você esteja sempre muito bem informado. No entanto, nossos programas estão sendo lançados apenas no formato de podcast, com a periodicidade quinzenal, por conta do distanciamento e de não termos aparatos técnicos da Rádio Universitária à nossa disposição. Então sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões. Aí, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os nossos próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro de todas as atividades que o PET Economia exerce, você pode seguir a gente em outras redes. O nosso Instagram é o @PETEconomiaUFES, com T mudo. E aí, nesse período, além do nosso podcast, a gente também tem feito várias resenhas escritas. E elas vão ficar sempre disponíveis no nosso Instagram e no nosso site, que é o peteconomia.wix.com/site. E no programa de hoje discutiremos sobre possíveis impactos da crise do coronavírus para o futuro do mercado de trabalho brasileiro. E para nos auxiliar nesse debate, convidamos a professora doutora em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp, Ana Paula Colombi. E a professora Ana Paula compõe o corpo docente do curso de Economia da UFES, é especialista em Economia do Trabalho e atualmente integra o grupo de estudos e pesquisa em conjuntura econômica nessa mesma universidade, coordenando o subgrupo de empregos e salários. Se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente, professora, para os nossos ouvintes. Olá, eu queria começar agradecendo vocês pelo convite, agradecendo ao PET e dizendo que eu estou muito satisfeita e muito feliz com o convite que vocês nos fizeram. Eu acho que é um momento muito oportuno para a gente discutir os impactos dessa crise que se abre agora por conta do Covid-19. Então, a gente vai começar aqui agradecendo também, a professora por ter aceitado o nosso convite, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa crise, nos atentando, por exemplo, ao que vem acontecido nos últimos meses. Então, a gente tem visto todos os dias notícias e análises sobre a pandemia do novo coronavírus e seus possíveis impactos na economia, principalmente no mercado de trabalho, que é o nosso tema de hoje. Então, esse contexto mostrou a necessidade dos países tomarem medidas na tentativa de mitigar e retardar alguns processos, como, por exemplo, o aumento das demissões, a falência das empresas e a manutenção da renda dos trabalhadores. E a gente sabe que é fato que essa disseminação da Covid-19 aprofundou uma crise que ela já fazia parte do nosso cotidiano há pelo menos meia década. Essa recessão pós-2015 não tem apresentado sinais concretos de recuperação, um cenário que é evidenciado pelo alto desemprego e um alto nível de informalidade, que segundo o IBGE, no último dado que saiu em dezembro do ano passado, o desemprego atingiu 11,6 milhões de pessoas e a informalidade 40 milhões de pessoas. E é possível, então, classificar que esse período de recessão, que foi aprofundado agora pelo novo coronavírus, não é uma situação pontual, é um aprofundamento de um processo que já vinha acontecendo antes. E para entender e vislumbrar os possíveis desdobramentos do momento atual, é preciso a gente entender quais os problemas estruturais que a gente verifica no Brasil, principalmente no mercado de trabalho. Então, se a professora puder explicar um pouquinho, como que é o mercado de trabalho brasileiro, como que as desigualdades sociais que a gente tem no nosso país se mostram nesse mercado de trabalho e como que essa estrutura dificulta o enfrentamento da crise nesse momento. É extremamente pertinente, Porque a gente precisa entender que a crise do Covid, ela chega numa conjuntura que já era difícil quando a gente fala do ponto de vista econômico e, obviamente, do ponto de vista do mercado de trabalho, Então, a crise, ela não vem para abrir um novo contexto, um contexto novo de problemas para o mercado de trabalho brasileiro, mas ela aprofunda uma série de problemas que já eram inerentes ao nosso mercado de trabalho, a estrutura do nosso mercado de trabalho. E quando a gente fala dessas características, a gente está falando de uma desestruturação do mercado de trabalho que está ligada à maneira como o próprio desenvolvimento do capitalismo se deu aqui no Brasil,
por conta, por exemplo, de um passado escravocrata, por conta da ausência de um amplo processo de reforma agrária, por conta de um rápido e desordenado processo de urbanização, nós temos um mercado de trabalho com muitos problemas. Né? E que problemas seriam esses? Que são problemas históricos, né? São perenes, eles vão permanecendo ao longo do tempo, né? Eles são atenuados em algumas conjunturas, aprofundados em outras, mas esses problemas permanecem ao longo do tempo, eles não são superados. Quando a gente está falando desses problemas, a gente está falando, por exemplo, do fato de que o nosso mercado de trabalho tem um bolsão de trabalhadores informais e de desempregados que é permanente no tempo, né? Nós estamos falando de um mercado de trabalho que tem um nível salarial muito baixo. Nós estamos falando de um mercado de trabalho que tem uma alta rotatividade, né? Estamos falando de um mercado de trabalho que tem uma distribuição muito desigual dos rendimentos de trabalho. Distribuição essa que fica ainda mais desigual quando a gente está falando em termos de mulheres, né? Na comparação homens e mulheres e na comparação entre brancos e negros. Bom, o que ocorre é que, como eu havia dito, em momentos de maior crescimento econômico, algumas dessas características são atenuadas, não é? Mas elas não são de fato superadas. Né? Nós vimos, por exemplo, no início dos anos 2000, um momento, na primeira década do novo século, né? Nós vimos um momento de maior crescimento econômico. E esse foi um dos momentos em que nós tivemos uma queda do desemprego, né? E uma queda também no índice de informalidade. Mesmo assim, no momento que a gente considera que é um momento mais favorável para a economia e para o mercado de trabalho brasileiro, a gente continuou com um contingente de trabalhadores informais muito alto, né? E se manteve uma certa tendência de flexibilização das relações de trabalho ao longo desse período, né? Uma tendência que, aliás, já vinha desde os anos 90, né? Ela é menos intensa ao longo dos anos 2000, mas ela não deixa de existir em linha aí com as tendências do capitalismo contemporâneo. E onde que a gente conseguiu ver essas tendências ao longo dessa primeira década de flexibilização do mercado de trabalho, ao longo dessa primeira década dos anos 2000, né? A gente consegue ver, por exemplo, no aumento da terceirização, né? Então, o desemprego diminui, a informalidade diminui, embora ela continue tendo um contingente muito grande de trabalhadores, mas a terceirização aumenta, né? E aquilo que a gente chama de relações disfarçadas de emprego também aumenta, que é a contratação como PJ, como pessoa jurídica, e a figura, né, que se disseminou tão rápido no Brasil do microempreendedor individual, né? Que é criada nessa década e cresce exponencialmente também nesse período, né? Esse processo de flexibilização que se mantém ao longo dos anos 2000, né, apesar de um momento mais favorável para a economia e para o mercado de trabalho, ele vai criando uma dinâmica que é uma dinâmica de segregar os trabalhadores, né? Entre aqueles trabalhadores que têm um pouco mais de direito, os trabalhadores que têm um pouquinho menos, e os trabalhadores que não têm nada, né? Então, um trabalhador contratado por tempo indeterminado via CLT, ele é um trabalhador que tem um nível de direitos que um trabalhador terceirizado não tem, né? Ou que um microempreendedor individual tem menos ainda, né? Então, isso vai criando uma certa segregação dentro da classe trabalhadora entre trabalhadores que têm um pouco mais de acesso, um pouco menos de acesso a esses direitos, né? Bom, se esse processo de flexibilização que mantém essa condição de precariedade dos trabalhadores brasileiros ao longo dos anos 2000 acontece dentro de muitas tensões, não é? Dada a conjuntura política que a gente vivia no início da década, ele ganha a partir de 2015, que é quando se abre um momento de recessão no Brasil, ele ganha a partir de 2015 uma linha muito clara, né? Uma linha muito clara e uma linha muito violenta, né? Violenta em que sentido? No sentido de que a partir desse momento a gente tem um processo de aprofundamento, né? Da precariedade, da condição de precariedade dos trabalhadores brasileiros, né? O que eu estou tentando mostrar para vocês? Eu estou tentando mostrar para vocês que a condição de precariedade ela é uma característica histórica do mercado de trabalho brasileiro, mas que em períodos de crise econômica essas características de precariedade elas se acentuam, elas se aprofundam, né? E colocam os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras numa situação muito mais difícil, né? Essa situação se torna mais difícil, é isso que nós estamos tentando pontuar aqui, a partir de 2015.
Porque daí, aqueles problemas históricos que a gente falava no começo, que são atenuados em conjunturas de um pouco de crescimento econômico, eles se aprofundam em conjunturas de baixo crescimento. E aí a gente volta a conviver com um contingente muito grande de trabalhadores desempregados, né? Então, vocês falavam no início que os dados de 2019 nos mostram 11,6 milhões de trabalhadores desempregados no Brasil, se a gente considerar só o desemprego aberto, né? A gente passa a conviver, de novo, com o movimento de aumentar a informalidade, né? E, fora isso, uma mudança muito clara na legislação, no sentido de aprofundar aquele movimento de flexibilização, né, das relações de trabalho, que já vinha acontecendo desde os anos 90, que nos anos 2000 dá uma certa atenuada, embora continue se manifestando, e a partir de 2015 ele se aprofunda. Então, olha só a situação, né? Como vocês falavam no início. A crise do Covid-19 chega num momento dramático para o nosso mercado de trabalho, porque é um momento de alto desemprego, é um momento de grande informalidade, e é um momento em que a gente está vivendo um processo de esvaziamento da proteção dos trabalhadores. É um processo de fragilização dos direitos dos trabalhadores. Por isso que eu digo que a partir de 2015, a gente passa a ver um processo violento de tentativa de retirada de direitos e de direito ao emprego no Brasil. A crise chega exatamente nesse momento, mostrando aí o tamanho do desafio que temos pela frente. Então, professora, após você dar esse primeiro panorama geral, né, sobre a explicação, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar pontuar um pouco mais desse recorte histórico mais atual que o país vivenciou. Então, você falou desse período de crescimento econômico que a gente teve, mas que não alterou verdadeiramente a estrutura do mercado de trabalho. E aí a gente vem nessa tendência de flexibilização, e eu acho importante a gente salientar que no governo Temer, a gente teve a aprovação da reforma trabalhista em 2017, e isso se mostrou como um marco dessa tendência atual de flexibilização das leis trabalhistas. E essa flexibilização, ela sempre vem diante de um pretexto de criação de emprego, de redução da informalidade. E a gente queria saber o que realmente essa flexibilização das leis representa para os trabalhadores. E se após 2 anos em vigor, essa reforma trabalhista, se ela realmente provocou melhorias no mercado de trabalho. Bom, Gisele, eu acho que a sua pergunta, nesse momento, ela é extremamente pertinente, porque faz a gente entender que tem um processo em curso no Brasil, e esse processo não vem de hoje, não é? No sentido de flexibilizar a legislação. E essa palavra flexibilização, ela tem que ser encarada aqui de maneira muito crítica, né? Porque quando a gente fala flexibilizar, a gente não está positivando a ideia de flexibilização. A gente está falando que essa flexibilização, ela vem com o significado de esvaziamento, de desproteção, de fragilizar, não é, essa tela de proteção social que os trabalhadores historicamente conquistaram no Brasil, né? A reforma trabalhista de 2017, como você muito bem disse, ela é um marco nesse sentido, né? Porque ela reúne ali uma série de dispositivos, não é, que alteram essa tela de proteção. Quando a gente está falando de reforma trabalhista, da reforma trabalhista de 2017, que é o que a gente está discutindo agora, a gente tem que ter em mente que ela tem uma lógica. Qual é a lógica, né? A lógica é quase que um mantra, uma ideia de que a flexibilização levaria a novas contratações, né? Então, a flexibilização, ela seria uma forma de gerar novas contratações. Bom, a gente vai mostrar que isso não é verdade. Isso não é verdade porque é só a gente olhar os indicadores e a gente percebe que flexibilização não está significando redução do desemprego com geração de novos postos de trabalho formais, né? Não, isso não está acontecendo. Mas veja, quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente tem que perceber que ela tem 2 diretrizes fundamentais. A primeira diretriz é essa ideia de que você precisa flexibilizar a maneira como o empregador pode dispor da força de trabalho. O que isso significa? Isso significa que a maneira como o empregador usa o tempo de trabalho, usa a remuneração, ou a maneira como ele paga o trabalhador e a maneira como ele contrata, ela tem que ser a mais maleável possível em função dos interesses do seu negócio.
né? Então a legislação ela vem para fazer isso. Quando a gente fala, por exemplo, do contrato intermitente, que o trabalhador fica à disposição da empresa, mas só ganha pelas horas trabalhadas, quando a gente fala da liberalização irrestrita da terceirização, sem mais nenhum tipo de amarra, de obstáculo às atividades meio ou atividade fim, então você pode terceirizar qualquer tipo de atividade, a gente está falando disso, né? De dar para o empregador essa liberdade na contratação. A segunda diretriz dessa reforma trabalhista é fragilizar as instituições públicas e o movimento sindical. Qual que é o pressuposto? O pressuposto é o seguinte: o trabalhador ele está em pé de igualdade com o empregador. Portanto, ele não precisa de uma instituição que o proteja. Ele pode falar por ele mesmo. E é nesse sentido que a reforma trabalhista tem um dispositivo que permite que a negociação individual prevaleça sobre aquilo que é acordado em negociação coletiva, né? Qual que é a lógica que está por trás dessas diretrizes? A lógica é a seguinte: é possível, através de uma institucionalidade, através da legislação, eu transferir os riscos que existem na relação de emprego para o trabalhador. Essa é a lógica. Então, essa ideia que se vende de flexibilidade no seu sentido positivo, ou uma falsa ideia de autonomia, ela tem por trás, na verdade, um movimento de precarização. Por isso que a gente trata esse termo de flexibilidade de uma maneira muito crítica, né? Para entender que por trás dessa falsa ideia de que a flexibilidade ela é positivada, de que a autonomia é algo bom, é algo positivo, né, que dá ao trabalhador o domínio sobre o seu próprio tempo, isso na verdade é falso, porque o que tem acontecido é uma acentuação da condição de precariedade dos trabalhadores brasileiros. E obviamente que algumas pessoas poderiam duvidar do que eu estou dizendo, mas eu imagino que agora, com a crise da Covid-19, isso tenha ficado absolutamente claro e explícito quando a gente vê milhões e milhões de trabalhadores formais e informais, não é, sem condição de manter a possibilidade do isolamento social, né? Simplesmente não pode fazer isolamento social porque não pode parar de trabalhar. Bom, com isso que eu falei, se a gente pegar essa lógica da reforma trabalhista, que eu estou falando até aqui, e depois pegar os indicadores nesses 2 anos pós-implementação da reforma, o que a gente vai ver? A reforma trabalhista prometeu que, flexibilizando, ela criaria empregos e diminuiria a informalidade. E o que aconteceu foi que a taxa de desemprego se manteve num patamar muito alto, e quando ela cai de maneira muito tímida, ela cai às custas do aumento da informalidade, né? Então vai exatamente na direção contrária daquilo que a reforma prometia. E vejam quão perverso é esse processo, né, Gisele e Laís? Por que ele é perverso? Porque a gente considera que os determinantes, não é, da dinâmica do mercado de trabalho não vem da legislação. A legislação ela é importante para criar esse patamar de proteção, mas os determinantes da dinâmica do mercado de trabalho vêm do processo de crescimento econômico. Só que a gente viu uma deterioração do mercado de trabalho, né, mesmo no momento em que a economia crescia pouco. Isso nos indica que a reforma trabalhista vai mostrar o seu potencial precarizante quando a economia voltar a crescer. Então significa assim, a reforma trabalhista ainda não mostrou tudo de ruim que ela tem potencialidade de fazer acontecer dentro do mercado de trabalho brasileiro. E isso vai se mostrar no momento que a economia voltar a crescer, por mais distante que esse cenário de retorno do crescimento pareça para a gente num momento como esse que a gente está vivendo. Então veja, só para reforçar um pouco o dado que eu vinha falando antes. Nós vivemos num mercado de trabalho que tem 11,6 milhões de desempregados, quase 10 milhões de microempreendedores individuais, 40 milhões de trabalhadores informais. E agora é preciso pensar em medidas de enfrentamento da crise do Covid-19 no mercado de trabalho que tem esses problemas, que não são problemas triviais. São problemas históricos que se juntam, que se somam a problemas de uma conjuntura, colocando esse nível de desafio para a gente pensar como enfrentar essa situação daqui para frente. Então, a gente consegue perceber, né, que essa crise aprofundada agora pela Covid-19, diferente de outros períodos que a gente já vivenciou, ela trouxe logo os reflexos no mercado de trabalho. Então, a gente, logo nos primeiros meses, já viu um aumento das demissões, uma diminuição grande da renda dos trabalhadores, e nesse contexto em que a medida mais eficaz, né, para combater a doença, para não permitir que haja a superpopulação nas UTIs e
o mau funcionamento dos hospitais, que é o isolamento social, a gente tem afeta diretamente o trabalho e a renda da maioria da população brasileira. Nas últimas semanas, algumas medidas foram tomadas, né, pelo governo federal para tentar atenuar as consequências dessa crise na vida de milhões de pessoas. Mas, como a gente viu, né, as MPs 927 e 936 de 2020 jogaram a crise na conta dos trabalhadores. E que depois de muita luta, né, muita relutância do governo federal e da base aliada, foi aprovada uma renda de R$600 para os trabalhadores informais, para os microempreendedores individuais, né, que houve um crescimento muito grande, como a professora explicou, nessa última década, e para os desempregados. Então, se a professora puder explicar um pouquinho, né, quais são essas medidas, os principais impactos, como que elas afetam na vida cotidiana, assim, como que elas aprofundam essas desigualdades. Quando a gente fala nas medidas que estão sendo tomadas pelo governo, do ponto de vista da agenda do trabalho, a gente pensa em 3 medidas básicas, né? A primeira foi a Lei 13.982, que criou o auxílio emergencial de R$600, depois a MP 927, depois a 936, né? O auxílio de R$600 ele surge no momento em que o próprio governo não admitia a gravidade da crise. Ainda se falava em manutenção da agenda de austeridade fiscal como uma forma de saída da crise nesse momento, que era basicamente final de fevereiro e início do mês de março. É por isso que quando essa medida ela é anunciada pelo governo, ela é anunciada no valor de R$200. É depois, no embate com o parlamento e com as próprias centrais sindicais, né, com o próprio movimento sindical, que se chega ao valor de R$600, não é? 3 parcelas de R$600 e o valor de R$1.200 para mulheres com filhos. Também no começo não estava previsto a inclusão dos microempreendedores individuais como um grupo beneficiário que pudesse receber esse benefício. A princípio seriam os trabalhadores informais, os desempregados, né? Depois, então, os microempreendedores individuais passam a fazer parte desse grupo de trabalhadores que tem direito a receber o benefício. E aí, mais uma vez, isso reforça o argumento que a gente vinha dizendo antes, não é? De quão falsa é essa ideia de que o empreendedorismo, né, é uma alternativa ao desemprego, né? Porque no momento de crise, esses trabalhadores, porque eles não são empreendedores, eles são trabalhadores, né? São trabalhadores que estão numa situação extremamente precarizada. Por quê? Porque são desprovidos de direitos, né? E no momento de crise isso fica muito claro, né? No momento de crise, eles têm que se juntar aos informais e aos desempregados, criando aí um contingente de milhões e milhões de pessoas que vão receber R$600 durante 3 meses, o que obviamente é insuficiente para tentar enfrentar essa crise. Depois, vem a medida provisória 927. A medida provisória 927, ela vem exatamente depois que a Confederação Nacional da Indústria lança um documento com 37 propostas que o governo deveria adotar para atenuar a crise. E dentro dessas propostas, tinham propostas do ponto de vista da agenda do trabalho. Essas propostas da CNI, elas são basicamente transcritas para a MP, né, para a medida provisória, que tem, portanto, como não poderia deixar de ser nesse caso, uma tentativa de continuar na estratégia que já não vem dando certo, que é a estratégia de que vamos flexibilizar mais na tentativa de gerar empregos ou, nesse caso, não gerar demissões. Então é a mesma estratégia de antes. Não tem nada novo no front. O que a gente vê aqui é, de novo, a estratégia de aprofundar o movimento de flexibilização na tentativa de enfrentar a crise. E aí a MP 927 vai permitir, por exemplo, a redução de jornada com redução de salário em até 25%, a ampliação do teletrabalho sem a necessidade de fazer um acordo individual ou um acordo coletivo, a possibilidade de antecipar as férias sem ter que antecipar o pagamento de adicional de férias, né? A extensão do prazo para pagar, para fazer a compensação de banco de horas. Essa MP, ela libera os trabalhadores quanto às normas de saúde e segurança, não reconhecendo o adoecimento, né, por coronavírus como uma doença ocupacional, a menos que o próprio trabalhador comprove que existe um nexo entre ele ter ficado doente e o local de trabalho. Então, o que essa MP ela faz? Ela vai na mesma direção da reforma trabalhista, que é a direção de desprover o trabalhador de direitos na tentativa de mantê-lo empregado. Bom, veja, isso se a gente nem considerar que a CNP tinha uma cláusula
que depois foi revogada, que é a cláusula número 18, que dizia que era possível que as empresas suspendessem o contrato por 4 meses sem o pagamento de salário algum, de nenhum valor. Isso foi depois revogado, mas só que todos os outros dispositivos da MP permaneceram. Bom, é interessante notar como isso vai na contramão de outros países, né? Por quê? Porque tem países que... A Argentina é um caso. Disse assim, decretou uma lei dizendo assim, não é possível, não se pode demitir no prazo de 60 dias. O que está sendo aprovado no Brasil, do ponto de vista de medidas emergenciais, vai numa direção contrária, né? Qual que é a direção? A direção é a seguinte: vamos esvaziar os direitos desse trabalhador na tentativa de manter ele num vínculo de emprego, com um vínculo de emprego. E, obviamente, com o rebaixamento da renda. O rebaixamento da renda tem a ver exatamente com a medida 936. O que a medida 936 ela faz? Ela vai criar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego da Renda voltado para os trabalhadores do setor privado formal. Ela vai dizer assim, olha, é possível haver a suspensão temporária do contrato de trabalho, né, com redução de salário, na ordem de 25%, 50% e 70%, mediante o pagamento de uma complementação salarial pelo governo. Qual que é o problema dessa MP? Né? Qual que é o problema dessa MP? O cálculo do valor da compensação que o trabalhador vai receber, ele não é feito com base naquilo que o trabalhador recebe mensalmente. Ele é feito com base no seguro-desemprego. Isso significa dizer que todos os trabalhadores que entrarem nessa condição, ou seja, que tiverem seus contratos de trabalho suspensos, suas jornadas de trabalho reduzidas com redução de salário, todos os trabalhadores que tiverem nessa condição, que ganharem mais de um salário mínimo, terão a sua renda mensal rebaixada. Ou seja, ele vai receber menos do que ele recebia. Os trabalhadores que ganham um salário mínimo não, porque a lei determina, essa MP determina que o mínimo que o trabalhador pode receber é um salário mínimo. Então ele vai continuar recebendo um salário mínimo que ele já recebia. Todo mundo que ganha mais do que isso vai ter algum nível de corrosão dessa renda. É por isso que essa MP vem sendo chamada de MP do arroxo salarial, não é? O que ela vai causar, do ponto de vista macroeconômico, é uma redução da massa de salários, o que, obviamente, vai comprometer um dos mecanismos que poderia acelerar o processo de crescimento econômico no momento em que a gente sai dessa situação, não é? Então, veja, só para a gente pegar o espírito dessas 3 medidas e eu tentar aqui fechar a resposta dessa pergunta, né? Nós temos a medida 936 que reduz essa massa salarial, né? Nós temos a medida 927 que vai no sentido de aprofundar a estratégia errada de aumentar a flexibilização para manter empregos, né? E nós temos o auxílio emergencial de R$600, não é, que também é insuficiente. Veja, um trabalhador do setor privado sem carteira, ele ganhou em média em 2019 R$1.400. Agora ele vai ganhar R$600, né? Então, isso também vai ser insuficiente para a reprodução da própria vida. Em bom português, o que a gente está falando? A gente está falando que quando o governo decreta medidas dessa natureza, que são insuficientes do ponto de vista monetário e que vão no caminho da flexibilização do ponto de vista da legislação, está havendo aqui a incapacidade do governo de garantir a esses trabalhadores o direito ao isolamento social. E quando o governo não garante a esses trabalhadores o direito ao isolamento social, ele não está garantindo o direito à vida. Para deixar bem claro, é isso que essas MPs representam. A gente lá no começo da nossa conversa, a gente desenhava uma situação muito dramática do mercado de trabalho brasileiro. E agora, quando a gente mapeia as medidas emergenciais que a gente estão sendo tomadas, a gente consegue perceber como elas estão muito distantes da possibilidade de responder a essa realidade. Né? Portanto, a gente não pode esperar outra coisa que não seja o aprofundamento dessa condição de precariedade, né? Mais do que isso, né? A gente não pode esperar outra coisa que não seja uma estratégia governamental, isso está muito claro, não é? De aumentar a taxa de exploração dos trabalhadores num momento como esse, não é? Para você manter as condições de acumulação do capital. É isso que está colocado em jogo. Então, a gente conseguiu observar, com a fala da professora, tanto um panorama, né, sobre
o que vem ocorrendo ali a partir da recessão de 2015, ali se acirrando, né, que é a flexibilização das leis trabalhistas. Então a gente viu como nesse período até mesmo de pandemia, que a gente está convivendo com vários problemas, novos problemas aí no mercado de trabalho, com a necessidade do isolamento. A gente viu como que as MPs traduziram essa flexibilização para o momento atual. E a gente queria saber agora que a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não chegou, né, no pico da pandemia, e isso aí infelizmente vai acontecer. E a gente queria saber se após passado esse pico, né, da pandemia, quando essa pandemia deixar aí de dar as caras no nosso país, né, e no mundo, se há a possibilidade dessas alterações na legislação trabalhista se estenderem, né, delas passarem de um momento de exceção para serem uma regra nas relações de trabalho no Brasil. Veja, essa pergunta, de novo, ela fica muito fácil de responder se a gente recuperar a ideia de que o processo de flexibilização das relações de trabalho no Brasil é um processo que vem acontecendo, né, de longa data. Eu coloquei aí os anos 90 como uma década fundamental nesse processo. Tentei mostrar que ao longo dos anos 2000 esse processo de flexibilização ele é menos intenso, mas ele não deixa de existir, não é? Como o aumento da terceirização e a criação da figura do microempreendedor individual não nos deixam mentir nesse sentido, não é? E tentei mostrar como esse processo se acirra, se aprofunda a partir de 2015 e tem na reforma trabalhista de 2017 um marco fundamental, né? Esse processo não acabou. As medidas emergenciais que estão sendo adotadas são capítulos novos dentro desse processo de longa data que vem acontecendo no Brasil. Um exemplo, algo que reforça o nosso argumento, é, por exemplo, a tentativa do governo de votar no meio dessa crise a MP 905, que é a MP que versava sobre o contrato verde e amarelo. Vejam, essa medida provisória, ela foi criada em novembro do ano passado. Então, veja, antes de coronavírus, né? Ela vem no quê? Ela vem no bojo desse processo de flexibilização. A reforma trabalhista não começou e acabou em 2017. Ela está em andamento. E a 905 era mais um capítulo desse processo. Ela caducava no próximo dia, no dia 20, que foi na segunda-feira passada. Ela caducava no dia 20, ela foi aprovada pelo Congresso. O Senado não votou, dizendo o seguinte, indicando que a Presidência da República reeditasse a medida para que ela fosse novamente apreciada. O fato de a medida 905 não ter sido aprovada agora não significa que tem forças dentro do cenário político nacional que querem obstaculizar, acabar com esse processo de flexibilização. Significa que ela vai voltar depois do momento que esteja mais propícia à sua aprovação. Isso que significa. Bom, por que eu usei o exemplo da MP 905, que era mais uma tentativa de você tirar dos jovens uma série de direitos da relação de emprego dentro desse mantra de que o setor empresarial empregaria mais se ele tivesse custos menores na contratação. Quando, na verdade, a gente sabe que o que leva o empresário a investir não é se a lei é X ou é Y. O que leva o empresário a investir é se a economia está crescendo e ele tem expectativa de que o negócio dele vai prosperar ao longo do tempo, correto? Bom, dito isso, fica muito claro que é muito provável que as medidas que estão sendo aprovadas agora se tornem perenes, porque elas são capítulos dentro de um processo que já vinha acontecendo. O que a crise está fazendo alargando esse espaço antidemocrático na sociedade, em que as medidas são aprovadas sem discussão, a toque de caixa, não é? Sobre a falsa prerrogativa de que é preciso fazer alguma coisa no momento de crise para atacar o problema dos trabalhadores. O problema é que as medidas que estão sendo tomadas, elas não vão resolver os problemas dos trabalhadores. Na verdade, elas têm um grande potencial de aprofundar os problemas que os trabalhadores brasileiros historicamente já enfrentam no mercado de trabalho brasileiro. Então, né, para a gente caminhar para o final, que já tem alguns minutos do nosso bate-papo aqui, quais são as principais consequências que a gente pode apontar, né, tanto das relações de trabalho, como algumas que a professora já explicou aqui, mas também numa possível reformulação organizacional. Não sei se essa expressão é a melhor possível, mas com essa generalização do teletrabalho ou algumas outras formas, o delivery que tem aumentado muito nesse período, e
esses outros tipos de trabalho e também, né, na vida material da classe trabalhadora no Brasil como um todo, né, com esse aprofundamento da precarização que já foi explicado um pouco ao longo da nossa entrevista. Thaís, veja bem, essa pergunta ela é muito difícil porque ela exige um certo nível de especulação sobre o que vai acontecer com as condições de trabalho daqui para frente. Mas acho que é possível fazer alguns apontamentos nesse sentido. Então, veja, primeiro, o que essa crise traz, essa crise agora especificamente com a Covid-19, é a intensificação de um processo que também já estava em andamento, de uso dessas ferramentas tecnológicas na dinâmica laboral. Então, isso toma uma proporção muito grande num espaço muito curto de tempo. Essa é a novidade. Embora isso já, de alguma forma, já estivesse presente, já estivesse alterando a dinâmica de trabalho, né, no Brasil e no mundo, obviamente. Então, por exemplo, a gente vê aí professores que têm que usar ferramentas de ensino à distância, para dar alguns exemplos que a gente está vivendo nessa conjuntura. A gente vê como é rápido, do ponto de vista tecnológico, você transferir uma estrutura de trabalho presencial para uma estrutura de teletrabalho, né? Isso acontece de um dia para o outro. A gente também consegue ver, como você bem mesmo mencionou, a agilidade dos aplicativos, quando eles conseguem unir os prestadores de serviço aos consumidores, e a gente consegue receber as coisas na nossa casa, de maneira muito rápida. Então a gente vê aí eu estou chamando a atenção para esse lado, de como isso vai revolucionando essa dimensão da prestação de serviço. A coisa não deixa de acontecer, porque você tem a tecnologia como uma ferramenta aí que auxilia nesse processo. Bom, mas também tem outro lado dessa história. O outro lado dessa história a crise, ela também escancara como essas ferramentas tecnológicas, elas têm um potencial precarizante. E aqui não é uma questão de a gente ser ludista, não é uma questão de a gente ser contra a tecnologia, né? Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a gente precisa politizar o debate sobre o uso da ferramenta tecnológica no ambiente de trabalho, para saber quais são as consequências do ponto de vista da precarização que o uso dessas ferramentas vão trazer. Essa crise, ela também permite que a gente passe a enxergar processos que já aconteciam na sociedade brasileira, mas que a gente invisibilizava. Então, a gente consegue perceber como as novas ferramentas, as novas tecnologias nos fazem trabalhar 10, 11, 12 horas por dia, né? Agora estamos em casa, confinados, trabalhando 10, 11, 12 horas por dia. Nós já trabalhávamos em muitos casos, não é? Justamente porque essas ferramentas permitiam e levavam a essa intensificação do tempo de trabalho, não é? E a essa ausência de controle da jornada, né? Você simplesmente tem uma extensão da jornada de trabalho porque você está o tempo inteiro conectado com essas ferramentas. Nós também nos damos conta que para que a gente tenha uma pizza quentinha na nossa casa no sábado à noite, a gente precisa aceitar o fato de que o trabalhador que entrega essa pizza para você, ele não tem férias, ele não tem limite na jornada de trabalho dele, ele não tem amparo nenhum da empresa que teoricamente não o contrata, porque as empresas de aplicativo dizem que não existe relação de emprego, ele não tem nenhum tipo de amparo dessas empresas no caso de acidente de trabalho, por exemplo, né? Se ele sofreu um acidente no momento da entrega, enfim, ele não vai ter nenhum tipo de amparo da empresa. E que ele precisa, um número que eu vi ontem numa reportagem da Folha de São Paulo, porque teve uma manifestação dos trabalhadores de aplicativo em São Paulo, né, onde eles diziam que eles precisam rodar 10 quilômetros para ganhar R$15. Então a crise, ela traz esse aspecto, se a gente pode dizer dessa forma, que é um aspecto positivo, que é no sentido de a gente deixar de invisibilizar esses trabalhadores. Entender que, na verdade, que é uma falsa ideia, não é? A ideia de que esses trabalhadores estão conquistando uma posição de autonomia no mercado de trabalho. Porque eles não estão. Na verdade, o que tem acontecido com esses trabalhadores, e não é de hoje, é que eles estão se tornando mais vulneráveis e mais expostos aos riscos, sem a proteção das empresas, sem a proteção do Estado, e a gente está chamando isso de empreendedorismo, que é uma coisa que é completamente descabida para qualquer um que entende um pouquinho da realidade do mercado de trabalho no Brasil. E nós não precisamos ser pesquisadores para entender essa realidade, porque obviamente todos nós trabalhamos, e quando nós trabalhamos nós entendemos tudo que está em jogo na nossa vida laboral. Bom, eu queria
eu queria só falar uma coisinha para terminar, que não tem a ver com essa questão da tecnologia em si, mas tem a ver com um processo que está em andamento na sociedade brasileira, e eu acho que a crise do Covid-19 ela vem para intensificar essa questão, que é o seguinte: na medida em que essa institucionalidade que vai sendo criada na direção de esvaziar os direitos dos trabalhadores, né, na medida em que essa institucionalidade vai sendo implementada e que vai havendo essa segregação, como eu vinha dizendo para vocês antes, entre os trabalhadores que têm acesso a um pouco de direito, não têm acesso um pouquinho menos e tal, na medida que isso vai acontecendo, a gente é como se a institucionalidade fosse fazendo um processo de escolha, não é? Entre os trabalhadores que podem ter acesso a uma vida mais digna, enfim, a garantia do direito ao emprego, não é? E os trabalhadores que não podem. Isso vinha acontecendo na sociedade brasileira e de alguma forma estava sendo invisibilizado, porque até então não era um problema o trabalhador ser uberizado, ser um microempreendedor individual, enfim, agora que a face desse problema está se mostrando de maneira mais intensa. Bom, com a crise da Covid-19, o que a gente percebe é que esse processo ele é muito mais perverso do que ele aparenta ser. Porque essa escolha não é uma escolha simplesmente entre quem pode ter emprego e quem não pode ter emprego. É uma escolha entre quem pode ter o direito de viver e quem não pode. Isso fica muito claro agora por causa da questão do isolamento social. Nós estamos falando de trabalhadores que têm a possibilidade de escolher ficar em casa, sem que tenham que colocar suas vidas em risco, e por conta disso, eles não perdem as condições de vida deles, né? E por outro lado, nós estamos falando de trabalhadores que não podem escolher ficar em casa, porque eles precisam trabalhar, porque, enfim, é aquela lógica, ou você morre de fome, ou você morre pelas consequências da doença, né, do coronavírus. Então, esse processo de seleção que já vinha acontecendo por meio da institucionalidade, agora ele se aprofunda. E mostra que a seleção não é entre trabalhadores que podem ter empregos melhores e trabalhadores que não podem ter empregos, mas é entre pessoas que podem ter o direito a lutar pela sua própria sobrevivência e pessoas que não podem, né? Nesse momento, o que fica claro para a gente é essa face mais genocida do Estado brasileiro. É isso que está ficando claro. O que nos faz aventar a hipótese de que daqui para frente nós não teremos um cenário, ao contrário do que alguns querem crer, de reabertura das condições de negociação de condições mais favoráveis aos trabalhadores brasileiros. Na verdade, o que se desenha é um cenário em que vai alargando esses espaços antidemocráticos da sociedade, não é? Para que essa institucionalidade aprofunde esse processo de seleção, colocando os trabalhadores informais, os desempregados, os microempreendedores individuais numa situação muito, muito difícil daqui para frente. Então, a gente chegou agora ao final de mais um Resenha Econômica. A gente queria agradecer muito a presença da professora Ana Paula, porque foi um debate realmente, assim, muito esclarecedor, em um momento que a gente precisa muito de pessoas comentando sobre esse assunto, realmente expondo essa precarização, essa fragilização da condição de vida dos trabalhadores, que hoje em dia extrapola a questão mesmo do mercado de trabalho e do emprego e interfere diretamente numa escolha de vida dessas pessoas. Então a gente queria agradecer verdadeiramente todas as contribuições. Gisele, Laís, eu que agradeço o convite e espero que espaços como esse continuem dando vazão ao pensamento crítico, não é? Porque é o que a gente precisa nesse momento para entender o tamanho do desafio que enfrentaremos enquanto sociedade daqui para frente. Após esse programa, a gente também gostaria muito de agradecer a você, ouvinte do Resenha Econômica. Então a gente fica muito feliz de poder estar aqui no Spotify conversando com vocês. E o Resenha Econômica é uma atividade do PET Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, e está em um formato exclusivo de podcast por conta da paralisação das atividades na universidade. Então a gente pede que vocês tomem todos os cuidados necessários e, se for possível, evitem aglomerações, usem máscaras e fiquem em casa. Até mais! Até mais!